Estamos falando de dois profetas que profetizaram ali para Jezabel, para Acabe, para os profetas de Baal. E é interessante que você vai ver que nenhum profeta ele andava sozinho. Eles tinham uma escola, olha, eles tinham uma escola ali. Como é hoje uma faculdade. Você vai fazer uma faculdade, mas chega um tempo que você vai fazer um período que você vai fazer estágio. E com Deus é assim. Deus, eu quero que vocês guardem isso. Essa fé que nós vamos ouvindo na igreja, que por um tempo ela vai sendo teórica, ou seja, ela vai sendo intelectual, coisa que nós vamos aprendendo, uma hora ela vai se tornar prática. Deus uma hora vai fazer com que a sua vida e a palavra tenha um confronto com o prático. E aí a gente tem que entender a hora que Deus está aplicando a palavra de forma prática na nossa vida. Agora eu quero que você coloque em prática o que você aprendeu, o que você ouviu na igreja. Então, nessa escola de profetas, e é uma escola que a gente vai olhar agora que cresceu muito, por quê? Porque geralmente quando a gente tem uma liderança forte, uma liderança inspiradora, vai surgindo muitos líderes. E por causa da vida de Elias, vocês lembram que Elias andava com um moço? Não esqueça que eu estou falando que cada profeta ele andava com um estagiário. Tinha uma escola onde havia um agrupamento, mas um era escolhido para ser estagiário, para aula prática. Então nós vamos lembrar que Elias, ele andava com um servo dele. Ele andava com um servo. A Bíblia vai dizer que quando ele foge de Jezabel, ele se despede do seu servo. Ele manda o servo embora. Vai embora, eu vou seguir daqui para frente. Aí, como Deus restitui o ministério dele, Deus fala, agora tu vai ungir outro servo, Eliseu. Tu vai ungir Eliseu. E Eliseu anda 20 anos com Elias. 20 anos. E Elias teve um ministério poderoso, em sinais e prodígios. Eliseu foi outro também que veio atrás. A Bíblia diz que foi quando Elias foi levado ao céu por um carro de fogo, a capa de Elias caiu. Eliseu imediatamente pegou a capa e bateu no rio Jordão que estava transbordando e disse, onde está o Deus de Elias? E o rio Jordão se abriu e ele passou a pé no meio do rio, com o rio aberto. Dois profetas com muito poder. E aí a gente vai ter uma geração de profetas corajosos, porque Jezabel, vocês vão ver que mandou matar muito profeta de Deus. Não era fácil naquela época ser profeta, irmãos. O próprio Elias diz, Jezabel matou todos, só eu fiquei, matou todos os profetas do Senhor. Deus falou com ele, tem 7.000 em Israel que eu reservei, mas muita gente foi morta. Então essa escola de profetas que está surgindo aí, vem debaixo de uma liderança inspiradora e vem debaixo também de pessoas corajosas, porque eles acabaram de viver um holocausto de profetas. Jezabel havia matado muitos profetas, mas a Bíblia vai dizer que havia essa escola e havia os estagiários. Havia aqueles que eram tirados da aula teórica para viver a aula prática no dia a dia. E havia uma coisa muito importante, eu quero que nessa noite você pense. Porque todos nós temos um chamado profético diante de Deus. Esses profetas, eles teriam que ser treinados a não ser apegados à ganância, nem a dinheiro, nem a nada nessa vida. Tanto que quando Eliseu é chamado, ele era dono de um carro de bois, um dono de uma carroça que arava. A Bíblia vai dizer que ele matou os bois, fez churrasco, e da carroça ele fez lenha para o churrasco. Então o costume, pelo contrário, era eles abrir mão do que tinham. Era eles jogarem fora o que tinha, abrir mão do que tinha. Por quê? Porque como Elias teve que profetizar em Israel que não haveria 3 anos, que durante 3 anos não choveria, colocou aquele país em colapso, em fome. E ele passou fome junto. A Bíblia diz que ele foi para o ribeiro de Quiriate,
foi alimentado por corvos de forma sobrenatural, depois foi para a casa de uma viúva que estava recolhendo um pouquinho de graveto e tinha um pouquinho só de azeite de bolo para fazer para ela e para o filho morrer, e Deus ali fez um milagre. Então profetas, eles tinham que ser homens jamais presos à ganância, a dinheiro, porque, por exemplo, agora no Brasil, como é que vamos pedir que esse governo prospere? Como é que vamos pedir que o Brasil continue importando, que o Brasil continue crescendo, com o governo atual que está aí, com o Supremo Tribunal que nós estamos vendo? Irmãos, está na cara, está em evidência. Não é porque vocês há muito tempo vocês não me veem falar de política, mas quem está de fora, o mundo que está olhando de fora, está vendo o que está acontecendo no Brasil. E Deus, eu avisei vocês, Deus ele tem o seu meio de intervir. E Deus está intervindo de fora no Brasil. Louvado seja Deus pela misericórdia dele sobre essa nação. Mas estamos sofrendo sanções e o próximo mês podemos ter crises econômicas feias no nosso país. Preços elevados de combustível, o país pode parar, empresas podem fechar. Mas devido ao quê? Devido a um governo que só gasta, devido a um governo que está mantendo, hoje está alinhado com a China, hoje está alinhado com o país do Irã e está mantendo a Rússia que está sofrendo sanções. O Brasil está investindo na Rússia, no Putin, na guerra, no dinheiro. Agora a Inglaterra, os países vão ficar sabendo disso. Automaticamente, para a nossa nação melhorar, vai tomar um remédio amargo. Para todo mundo aprender, nós vamos sofrer como nação, porque somos um país democrático, vamos para a urna. Escolhemos esse governo. Então, não dá para orar agora, não dá para pedir a Deus que este país vá para frente, não dá para pedir a Deus que esse país prospere, porque pedir a Deus que esse país prospere é perpetuar esse governo do caos, esse governo da gastança, esse governo que não economiza nada. E a previsão para 2027 é que o Brasil não terá dinheiro para manter os seus custos básicos. O governo não vai manter dinheiro de aposentado, não vai manter nada no SUS, não vai ter dinheiro para manter coisa de SUS, o SUS aberto, educação, não vai ter dinheiro para educação. Essa é a previsão para 2027. Para esse atual governo. Total falência. Um país que foi entregue com superávit fiscal de 57 milhões de reais. Hoje está com uma dívida incontável. Então os profetas, eles tinham que profetizar e eles tinham que sofrer o dano às vezes da profecia, porque a profecia às vezes tinha a ver com falta de chuva, falta de água, com tratamento. Então deveria ser um grupo de pessoas desprendidas dos bens materiais dessa vida, mas prendidas em Deus. Não que não poderiam desfrutar, mas nunca poderiam estar apegados. Então eles rejeitavam presentes de reis. Nós vamos ver daqui a pouco, nós vamos ver que um profeta foi profetizar quanto ao altar de Jeroboão. Aí a mão do rei secou, ele orou pelo rei. O rei falou, vou te dar metade do meu reino. Ele disse, não quero, não aceito. Eles eram treinados a não ser presos à ganância, a dinheiro, mas depender de Deus em tudo. Ter dependência de Deus. Nós precisamos aprender uma coisa aí, eu só vou destacar uma coisa aí, ó. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar que habitamos diante da tua face nos é estreito, ou seja, a nossa escola, o nosso prédio onde nós estamos habitando. Muda só, pode colocar a NVI, por favor? A NVI? Isso. Os meninos da comunidade dos profetas disseram a Eliseu: como vê, o lugar onde vivemos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco, para construirmos ali um lugar para morar. Eliseu disse: podem ir. Então um deles perguntou: não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu. Então Eliseu os acompanhou, foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco,
o ferro do machado caiu na água e ele gritou: ah, meu Senhor! Era o quê? Era o quê? Uma escola de profetas. A escola estava superlotada, eles precisavam ampliar o lugar. Irmãos, hoje, quanto que deve custar um machado hoje? Um machado hoje deve custar cerca de uns R$50. Um bom machado. Mas isso já foi algo muito caro. Muito caro, muito difícil de ter. Já foi um artigo precioso naquela época. Até porque Israel não tinha habilidade de trabalhar com ferro ainda. Eram outras nações que tinham a habilidade de trabalhar com ferro. Dependia de ser... eles dependiam até para molar, levar em outra nação. Pegaram um machado emprestado. Não tinham dinheiro para comprar um machado. Aí ele gritou: olha, o machado é emprestado. E aí nós vamos ver uma mulher que o marido dela morreu, deixou dívida para ela, ela teve que multiplicar o azeite na casa. Esses homens viviam com muita dificuldade. Eles tinham que ser treinados a não ter ganância, a não aceitar suborno, como Balaão. Por isso que a Bíblia cita Balaão como um mau exemplo, que Balaão aceitou suborno para profetizar. Então Balaão, ele é expulso. Ele era um profeta de Deus e ele é expulso para aceitar suborno. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Porque o Rio Jordão, as suas águas eram turvas, sujas. Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar. Para aí. Eu quero falar uma coisa para vocês, que é normal isso, mas eu sempre tenho que estar lembrando vocês que a igreja, ela tem uma visão chamada visão macro. Elisângela, bom te ver. A igreja, ela tem uma visão macro. O que é uma visão macro? Nós temos uma visão que norteia todo mundo. Grupos pequenos, grupo de oração, ministério de louvor. Então, na igreja aqui, por exemplo, se alguém quer cantar, a gente não dá oportunidade individual. A pessoa vem fazer parte do louvor. E algumas igrejas têm um ministério de louvor, mas tem a possibilidade de algumas pessoas cantarem louvor individual. Aquilo é daquela igreja. Nessa igreja, não. Nessa igreja nós somos treinados e discipulados pelo Crescendo na Fé, e nós somos guiados como nós temos que viver e para onde estamos caminhando. Então nós temos que tomar cuidado para não surgir microvisão. O que é microvisão ou microigrejas? É que quando pessoas abandonam aquilo que já é da igreja, que está instituído na igreja, e começa a ter ideias paralelas e montar outras coisas, sendo que ela não está cumprindo com aquilo que já existe na igreja. Nós temos que trabalhar em unidade. Todo mundo ali foi em um só propósito. Vamos cortar árvores. Cada um pegava um machado uma hora, roubava uma árvore. Cada um foi. A igreja, ela precisa ter só um pensamento. Se a igreja quiser crescer, ela não pode crescer com microvisão, com partidarismo. Ela precisa ter uma visão de macrovisão. O que é macrovisão? Se Deus me dá louvor, eu vou fazer parte do louvor. Se eu tenho habilidades com a mídia, eu vou fazer parte da mídia. Mas eu não vou já chegaram para mim, por exemplo, e disse: pastor, posso fazer um trabalho de divulgação da igreja fora do ministério da mídia? Não. Fortaleça o ministério da mídia. Podemos criar uma oração fora do grupo de oração? Não. Fortaleça o grupo de oração. Podemos fazer algum outro tipo de trabalho que não sejam gêmeos? Fortaleça o trabalho de gêmeos. Então nós precisamos entender que todos nós temos que trabalhar numa macrovisão. E melhor ainda, melhor de tudo, para não errar, com o apoio do líder. Eles perguntaram a Eliseu: o senhor está com a gente? O senhor quer ir com a gente? O que Eliseu falou? Eu vou. Eu estou firme, eu estou com você. E aí eu poderia falar do milagre do machado, eu poderia falar de algumas aplicações aí, que até tem,
poderia entrar nesse caminho, mas eu só queria destacar para vocês isso: a escola do profeta, a questão da unicidade, a questão da dificuldade financeira. Observa que eles têm uma escola, mas eles têm ali restrições financeiras. O machado era emprestado, eles não tinham ferramenta, eles estão aumentando o lugar, eles perdem o machado. E a obra de Deus, a gente vai entender duas coisas ali importantes. A obra de Deus, presta bem atenção: primeiro a visão, depois o recurso. Entenda isso. A visão vem antes do recurso. Quem pensa como vamos fazer e primeiro pensa no dinheiro, mas não temos o dinheiro. Não, olhamos para a necessidade, olhamos para a dificuldade. Deus prometeu suprir as nossas necessidades. Então, se há uma necessidade, se há uma visão, nós damos início e Deus enviará os recursos. Observa ali que eles disseram: nós temos que aumentar. Como é que vamos aumentar? Se eles ficaram pensando, nós precisamos comprar um machado, não sairiam do lugar. Tiveram que pegar emprestado um machado e começaram a trabalhar. Então, a primeira coisa que devemos pensar em obra de Deus é que a visão precede os recursos. Os recursos vêm direcionados conforme a visão. Conforme lançamos a mão na obra, Deus direciona os recursos. Precisamos pensar sobre isso. Então eles começam a obra, pegam algo emprestado, começam fazer algo, e Deus vai agindo à medida que eles vão fazendo. Uma outra coisa que nós nunca iremos ver numa obra que Deus começou: uma obra que não seja marcada por um milagre, por um sinal, por algo que nós viemos olhar e vai dizer: Deus atuou nesse negócio. Porque veja bem, eles estão construindo um novo prédio, uma nova escola, mas não acontece, eles não ficam só no teórico, eles visualizam um milagre. O profeta joga um galho por cima do rio e o ferro flutua, e pega naquele galho, e o cara resgata o ferro do machado de novo do rio, para que eles continuassem a trabalhar. Uma outra coisa que precisamos entender: quando o Brasil para Cristo começou, Manuel de Melo montou uma grande tenda na Pompeia, uma tenda enorme. Por perseguição, colocaram fogo na tenda. Os irmãos chegaram para congregar, estava tudo queimado. E em cima daquelas cinzas ele profetizou: em cima dessas cinzas irei construir o maior templo do mundo. E o Brasil para Cristo da Pompeia, na época, já foi o maior templo do mundo. Maior templo do mundo. Hoje ainda é muito grande quando você vai lá, mas existem igrejas muito maiores. Mas pensa que o Brasil para Cristo, por causa de um homem que chegou e viu os escombros caídos, ele profetiza que vai ser levantado e ele constrói o maior templo do mundo. Isso naquela época. Agora nós vamos passar a mensagem. E eu confesso para vocês que vocês vão precisar tirar uma aplicação disso aqui. Vamos voltar no capítulo 5, no versículo 14 em diante. Veja, Israel, ele na época, ele está debaixo do comando da Síria. O rei da Síria estava apoiando o reino norte. Lembra que o reino norte foi pedir ajuda do rei da Síria? Eu já expliquei isso para vocês no livro de Amós. Por algum tempo o rei da Síria apoiou, mas depois o povo pagou caro, começou a pagar muito imposto, o povo começou a empobrecer. Época de colheita, a Síria ia lá e pegava tudo. E então muita gente em Israel levou uma menina, essa menina que no capítulo 14, o versículo capítulo 1 vai falar que uma menina levada cativa de Israel, levada como escrava pela Síria. É ela que vai falar que tem profeta em Israel. Uma menina que foi feita escrava aí nesse texto, foi tirada dos seus pais e levado de Israel. Lá tinha um general leproso chamado Naamã, que vocês conhecem a história dele. Esse general leproso, ele havia dado muito orgulho. E a menina falou: se o meu Senhor tivesse em Israel, põe aí no versículo 1. Versículo 1 do capítulo 5.
Naamã, comandante do exército rei de Arã ou da Síria, era um homem importante para o seu senhor e bastante respeitado por meio dele. O Senhor dera vitória, muda essa tradução. Naamã, capitão do exército de onde? E Síria ia com S, porque tem Síria com C também, são dois países. Essa Síria na época aí não é mesmo o rei Ciro que manda o povo reconstruir o templo. Então Naamã, capitão do exército rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor e de muito respeito, porque ele, o Senhor, dera livramento aos sírios. E este homem era herói, valoroso, porém leproso. E saíram tropas das Sírias da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Vamos para o versículo 14. Então veja que uma menina é levada escrava. Veja como Israel está sendo submetido à Síria. Ela é feita e ela está na casa de Naamã e ela fala: olha, se esse meu senhor fosse lá em Israel, ele seria restaurado da lepra. Então Naamã vai lá, no profeta. Aí o profeta mandou ele mergulhar 3 vezes no Rio Jordão. Eu estou resumindo porque vocês conhecem a história e eu não estou pregando sobre Naamã. Eu não estou pregando sobre a cura de Naamã, eu não estou pregando sobre isso aí. Eu estou resumindo porque eu vou chegar aonde Deus me mandou falar com vocês nessa noite. Então ele desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou o homem de Deus a ele, toda a comitiva, e chegando, pôs-se diante dele, diz: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão Israel. Agora, pois, peço-te, aceite o quê? Uma bênção do teu servo. Muda a tradução, por favor, põe na NVI agora. Então, aceita uma bênção. Se não Israel, por favor, aceita presente de teu servo. Então ele havia levado prata, ele havia levado ouro, ele queria dar presente, ele queria dar uma bênção. Ele ofereceu dinheiro para o profeta. Em troca do favor que ele recebeu, ele estava grato. Olha o que o profeta Eliseu vai fazer, versículo 16. E você vai perceber, irmãos, que o profeta Eliseu, não é que ele não precisava, mas como eu disse para vocês, devido ao chamado profético, eles deveriam confiar no milagre de Deus. Eles deveriam ser treinados dessa forma, não deveriam ter carregado dinheiro, nada de sobra. Eles deveriam ser pessoas confiantes na provisão de Deus. Então eles teriam que viver dessa forma. Eliseu diz, o profeta respondeu: tão certo como vive o Senhor a quem sirvo, não aceitarei nada. Nada. Eliseu poderia pedir um machado, poderia pegar um pouco de dinheiro e comprar um machado depois. Não. Embora Naamã insistiu, ele o quê? Recusou. Versículo 17. Naamã disse: já que não aceita o presente, ao menos permita que eu leve 2 mulas carregadas da terra de Israel, do chão. Pois o teu servo nunca mais fará holocausto e sacrifício a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Porque o Senhor, porém, me perdoe por uma única coisa: quando o meu Senhor vai se ajoelhar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia no meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Eliseu disse: vá em paz. Quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, repita comigo, Geazi, servo de Eliseu. Então aqui está um que está em estágio, um que não está lá preso na escola, aprendendo teoria. Esse aqui já está estagiário, já está estagiando. Ele viu Naamã ser curado, ele viu Naamã sendo restaurado da lepra, ele viu muitas coisas que Eliseu fez. Ele já está vivendo milagres. Ele não está só aprendendo o que é ser profeta na teoria, mas ele está vivendo, presenciando milagres. E ele viu aquele homem ser curado da lepra.
Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: o meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele ofereceu. Tão certo como vive o Senhor, correrei atrás dele para ganhar o quê? Para ganhar o quê, irmãos? Alguma coisa. Não, nós temos que ganhar. Temos que ter lucro. Domingo nós trabalhamos, ou semana passada, que temos que trabalhar para Deus sem contrato. Então Geazi correu para alcançar Naamã, que vendo-se se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou: está tudo bem? Geazi respondeu: sim, tudo bem. O meu senhor enviou-me para dizer que 2 jovens, membros de onde? Lá daquela escola do profetas. Olha só. Me enviou para falar que 2 membros de lá da escola, presta atenção, da comunidade dos profetas, acabaram de chegar, vindo dos montes de Efraim. Por favor, dê-lhes 1 talento de prata e 2 mudas de roupa fina. Claro, leve 2 talentos, respondeu Naamã. E ele insistiu com Geazi para que os aceitasse, e colocou os 2 talentos de prata, que era dinheiro, e 2 bolsas com as 2 mudas de roupa, entregando tudo a 2 dos seus servos, os quais foram à frente de Geazi, levando as bolsas. Quando Geazi chegou à colina, pegou as bolsas das mãos do servo de Naamã e guardou em casa, e mandou os homens de volta, e eles partiram. O que Naamã deu para Geazi, irmãos? Quem lembra aí? 2 talentos de prata. E o quê? 2 mudas de roupa. Foi isso ou não foi? Vamos voltar ao texto. Volta no texto onde ele fala. Claro, leve 2 talentos de... Sim, tudo bem, o meu senhor enviou-me para dizer... Versículo 23 mesmo. Claro, leve 2 talentos, respondeu Naamã. E ele insistiu com Geazi para que os aceitasse e colocou os 2 talentos de prata. Ele pediu 1, aí ele falou: leva 2. Aí ele já viu que era muito dinheiro, me insistiu, ele colocou os 2 talentos, as 2 mudas de roupa fina, entregou tudo aos servos dele, servo de Naamã, e mandou que o servo disse: ajuda ele a levar, para você ver que não era uma coisa fácil de carregar. 2 talentos de prata era coisa pra caramba. E Geazi levou para onde, irmãos? Para a casa dele. Ele falou que era para onde? Para a escola dos profetas. Quando Geazi chegou à colina, pegou as bolsas das mãos do servo e as guardou em casa. Mandou os homens de volta e eles partiram. Depois entrou e apresentou-se a Eliseu, o seu senhor. Este perguntou: onde você esteve, Geazi? Geazi respondeu: o teu servo não foi a lugar algum. Eliseu, porém, lhe disse: você acha que eu não estava com você em espírito, quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de aceitar a prata. Agora presta bem atenção, repita comigo: este não era o momento de aceitar prata, roupas. Era só aí que o profeta tinha que parar. Mas olha o que vai continuar: olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos ou servas. Eu pergunto para você: Naamã deu isso tudo para Geazi? Ele deu o quê? 2 talentos de pratas, que era muito dinheiro, e 2 mudas finas de roupa. A questão, irmãos, é que o profeta ali, volta o texto por favor, o profeta ali não está falando só do dinheiro. Ele está falando qual era a intenção do Geazi, com o que ele ia fazer com aquele dinheiro. Observe que o profeta não só tem a capacidade de Deus de ir lá e ver ele em espírito pegando a prata, mas revela também qual é a intenção que Geazi tinha com aquele dinheiro que ele guardou em casa, que era comprar olivais, vinhas,
ovelhas, bois, servos ou servas. Além de falar da forma que ele usurpou o dinheiro, o profeta fala, a motivação sua, o momento não era esse, você não devia pegar dinheiro para isso, para ter esse tipo de coisa. Observe, alguém que está tendo um treinamento prático para profeta, alguém que já está ao lado do profeta, alguém que seria o próximo profeta de Israel. Que reis ofereceriam dinheiro para que ele profetizasse a favor do rei? Se o rei, quantas vezes o Jeremias foi esbofeteado, porque o rei dizia, profetiza ao meu favor, e ele abria a boca e profetizava contra. Profetas eram esbofeteados, presos, jogados em masmorra, mortos, porque não falavam o que os reis queriam ouvir. João Batista morreu perdendo a cabeça, e agora olha que esse profeta vai, e aí a questão é, irmãos, e se Geazi realmente fosse atrás dele, e chegasse em Eliseu e falasse, meu senhor, o senhor não aceitou o dinheiro, mas o senhor quer saber? Naamã, o servo de Naamã, falou que ele foi orgulhoso para descer no rio. Com todo perdão, nossa escola está apertada. Não está cabendo mais gente no nosso espaço. Eu fui atrás, eu peguei esse dinheiro para aumentarmos a escola de profeta, comprarmos um machado, alargarmos lá e estendermos a obra de Deus. Eu fui para isso. Observe que o profeta ali não questiona só o pegar o dinheiro, ele disse, não era a hora de pegar a prata, mas ele revela a motivação por qual Geazi foi atrás daquela prata, o desejo de ter olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos ou servas. Irmãos, eu não sabia que eu ia caminhar para essa mensagem, mas de tarde eu estava lembrando que um dia eu parei diante do sofá, lá de casa ainda, quando não tinha piso, era chão puro. Fernanda estava sentada comigo, a casa sem pintar, e eu disse para ela, ainda vou ter 1 milhão de saldo na conta. 1 milhão. Não me pergunte como. Eu profetizei. Hoje à tarde eu estava pensando, o que eu faria com 1 milhão, meu Deus? Claro que eu tenho dívida para pagar. Eu estou falando 1 milhão de saldo, não 1 milhão para pagar minha dívida. Eu com 1 milhão de saldo, o que eu faria, meu Deus, com um dinheiro desse? Como eu usaria? De que forma eu aplicaria esse dinheiro? Porque olha só a dificuldade. Quando estamos pedindo algo para Deus, nós precisamos entender que Deus não só sabe o que vamos receber, mas Ele sabe o que vamos fazer com aquilo que vamos receber. Que forma vamos usar, que forma vamos gastar, que forma iremos investir. Então ali Deus está revelando, eu não só sei o quanto você pegou, mas eu sei o porquê você pegou. Qual é a sua intenção? Sua intenção não é investir no ministério profético, sua intenção não é investir em livros para a escola de profeta, sua intenção não é investir em mais pergaminhos, não é investir na sua vocação. Você quer ter vinha, olivais, ovelhas, bois, servos e servas. E é aqui que nós precisamos pensar. Pedimos recursos a Deus, vamos ver que a obra de Deus, ela não é feita com recursos. O profeta, ou pelo menos o que poderia acontecer ali, acredito eu, o profeta poderia rejeitar, mas Geazi, como um discípulo, poderia ir lá, pegar o dinheiro e levar a Eliseu e falar, olha, eu trouxe aqui, se o senhor quiser eu vou levar de volta, eu encontro com ele lá. Mas eu lembrei, meu senhor, nós estamos em aperto lá na escola do profeta, nós estamos apertados lá, nós não temos mais vaga, tem mais profeta, tem mais discípulos, mais gente chegando, então eu fui pegar esse dinheiro. Não, a Bíblia vai dizer que ele vai e pega e esconde na sua casa, porque ele não aceita. Ele diz, não é lucro curar as pessoas, não é lucro abençoar as pessoas sem ter nada em troca. Tem que se receber algo em troca. Irmãos, nós recebemos sim, mas recebemos de Deus
Repita comigo: o meu salário é Deus. É isso que você tem que pensar. Imagine eu recebendo. Eu faço, Deus me usa para fazer uma cura por alguém. Alguém, vou te dar uma casa porque você, não foi eu que curei. Não fui eu. Eu fui usado. No máximo que eu posso fazer é dar uma oferta para a igreja. Abençoe a igreja. Abençoe a obra de Deus. Oferte na obra de Deus, na casa de Deus. Que aí a gente sabe, tem os ministérios, vai servir a todos os ministérios, todos os departamentos. Então muitas das vezes nós estamos sendo bloqueados financeiramente, porque pedimos a Deus uma quantia, só que esquecemos que Deus também conhece o que vamos fazer com essa quantia, se Ele nos der. Aonde está a nossa mente de empreender aquilo que Ele nos der, Ele nos abençoar? Aí o que acontece? Versículo 27. Eu ia colocar o tema dessa noite: cuidado para não ficar leproso. Por isso a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes. Observe só. A lepra que estava em Naamã pegaria nele e pegaria em toda a família dele, para sempre. Não tem cura, não tem retorno. Então Geazi saiu da presença de Eliseu, já branco como a neve, por causa da lepra. Saiu dali leproso. E leproso a gente sabe, o rei Uzias passou os 15 anos da vida dele leproso, fora do arraial. Leproso não vivia no arraial, leproso não entrava em casa, leproso não entrava no templo, estava com dinheiro em casa, mas sem poder fazer nada. Com recursos, sem poder fazer nada. Havia recurso, mas ele não podia se socializar, não podia ir em lugar algum. Antes não tinha recurso, mas poderia entrar num templo, entrar na cidade, entrar em palácio, profetizar para rei, até comer banquete do rei. Mas ele, por aceitar aquela quantia em dinheiro, diz a Bíblia que ele vai ficar leproso, ele e a família dele, para sempre. E aquele dinheiro serviu para quê? Para nada. Simplesmente para nada. Eu não sei porquê, irmãos. Eu gosto de chegar aqui na igreja e eu gosto de ter o começo e o meio e fim da palavra. Eu não gosto de pregar do jeito que eu preguei hoje. Porque se você me perguntar no que essa mensagem está se aplicando agora, eu sinceramente não vou saber te dizer. Eu só sei que era para mim falar justamente isso aí com vocês. Justamente isso aí. Temos que tomar cuidado. Porque se nós escolhemos servir a Deus, se escolhemos honrar a Ele, devemos tomar cuidado, porque Deus não conhece somente o quanto eu tenho, mas Ele sabe o que eu irei fazer com o que eu tenho. Ele sabe a minha motivação. Eu quero que você entenda mais nessa noite o seguinte: Deus olha não só o que você tem, mas Ele conhece também a motivação com a qual você está fazendo, a decisão que você está tomando, o porquê que você está tomando a decisão. Ele olha a motivação, Ele pode olhar as suas motivações e te reprovar pelas suas motivações. Era hora de você ter prata, era hora de você ter roupa, aí acrescenta. Para comprar olivais, para comprar vinhas, bois, servos, servas, alimentar os seus sonhos, os seus desejos. Não era hora disso. Quantos de nós não rejeitaríamos jamais oportunidades, irmãos, de ganhar dinheiro, ou de ganhar algum presente, ou de ganhar... Quantos de nós não pensaríamos duas vezes
porque entendemos em todo o tempo. Um dia um irmão que é da nossa igreja, que joga na loteria, eu não condeno ninguém, aqui eu procuro pregar e o Espírito Santo age na vida de cada um, eu não jogo nem negócio de tigrinho, de nada, eu não gosto de jogar nada de dinheiro, nem de R$1, nunca gostei disso. Não gosto de aposta, coloca nisso aqui, não faço isso. Aí ele disse para mim, pastor, a Mega Sena está dando 47 milhões. Eu disse, meu irmão, se eu ganhar 47 milhões, você acha que eu fico morando aqui no bairro ainda? Você acha que eu fico pastoreando a igreja de Santa Fé? Com 47 milhões pode causar problema até no meu casamento. Porque eu posso ficar com medo da Fernanda me envenenar para ficar com herança. Amanhã eu olhar para ela, ficar desconfiado, ela olhar para mim, esse cara vai me largar, esse cara está se arrumando, isso pode gerar um problema no casamento. Eu disse para ele, o que eu vou fazer com 47 milhões, rapaz? De uma noite para o dia eu ter 47 milhões na minha conta, eu vou ter medo de sair na rua. Eu vou desaparecer, eu não vou dar endereço nem para parente. Não é porque eu não quero ajudar, não, é o medo. Morrer eu vou deixar, eu sou alvo de morte. Então o dinheiro, ele não é isso tudo que a gente pensa, irmãos. Quando nós colocamos Deus, sabe qual é o nosso problema? É o que o filho pródigo fez, é o que o Geazi está fazendo. Aqui nós temos uma questão. O Geazi disse, eu vou atrás dele, porque não é justo não ganhar nada. O filho pródigo chega no pai e diz, me dá a minha parte da minha herança, me deixa administrar. Ele tinha, mas ele não queria que ficasse na mão do pai, ele queria administrar. Me dá a minha parte da herança. E o pai deu, e nós sabemos o resultado que causou na vida daquele jovem. Está como exemplo na Bíblia. A Bíblia diz que ele se perdeu. A Bíblia diz que ele gastou com tudo, achou que tinha amigos. Quando estava sem nada, todo mundo deixou. Aí ele volta para a casa do pai aquebrantado. Volta para a casa do pai querendo ser tratado como servo, como empregado. Aí o pai disse, esse filho meu estava perdido e ele foi achado. Muitas das vezes Deus precisa nos dar o que nós pedimos, e Ele precisa permitir que a gente venha se perder para Ele nos ter de volta. Veja,